Hoje eu quero tratar um pouco sobre a casa de Deus. E como eu já falei agora há pouco, esse é um assunto muito importante que a gente deve estar compreendido, né? Nós devemos compreender ele com entendimento. Infelizmente, meus irmãos, hoje as pessoas elas têm uma ideia de que a casa de Deus ela se limite a paredes, a pedras. Mas Deus ele é tão grande, tão imenso, que nem mesmo os céus podem conter a glória dele. Então, quando nós dizemos que Deus ele habita numa casa que as nossas mãos, as mãos dos homens fabricaram, nós estamos limitando Deus a estar dentro de pedras. Só que o desejo de Deus nunca foi estar dentro de uma casa de pedras, mas sempre foi habitar nos nossos corações. Esse sempre foi o desejo de Deus. Só que antes de nós nos convertermos a Cristo, todos nós éramos templos também. Mas éramos templos não de Deus, templos de coisas mundanas, templos do inimigo. Quando nós nos convertemos a Cristo, Deus passa a habitar no nosso coração. E aquela casa que antes servia a ídolos, servia a demônios, ela vai ser limpa de tudo aquilo, de todos aqueles erros. Deus vai purificar o nosso ser e vai passar a habitar em nós. Amém? Nós somos hoje essa habitação de Deus. E através de nós, da sua igreja, nós vamos manifestar essa habitação ao mundo. Portanto, a gente tem que ser santo e puro de todos os pecados, porque Deus ele não habita onde existe o pecado. Se naquela primeira aliança, Deus, para testemunhar sobre a casa dele, ele não aceitava aquelas impurezas, ao ponto que quando as pessoas se aproximassem da casa dele impura, as pessoas elas acabavam morrendo pela glória de Deus. E assim também, se nós andamos em pecado, em transgressão diante de Deus, é como se nós estivéssemos impurificando essa casa. Mas infelizmente, meus irmãos, as pessoas elas acabaram esquecendo o que significa a casa de Deus. Hoje eu acho que talvez não dê tempo da gente falar tudo que eu gostaria de falar. Talvez a gente continue esse estudo amanhã, se não der tempo. Mas nós vamos ver que no tempo de Esdras e Neemias, se os irmãos conhecem essa história, talvez os irmãos conheçam, talvez alguns não, o templo do Senhor tinha sido demolido. Aquele templo que era figura lá no Antigo Testamento, ele havia sido demolido por Nabucodonosor. E esse templo sendo demolido, depois dos 70 anos do cativeiro na Babilônia, Deus, por meio de Ciro, ele liberta os homens da Babilônia, e esses homens vão até a terra de Jerusalém para fazer a edificação literal daquela casa. E aquilo é uma tipologia para nós da edificação da casa de Deus nos dias de hoje, que somos nós. Só que naquele contexto, o povo eles estavam preocupados não com a casa de Deus, mas eles estavam preocupados com a casa deles. Eles primeiramente pensavam nas suas casas, em edificar a sua própria casa literal e não edificar a casa de Deus. É claro que nós sabemos que aquele contexto era um contexto literal, mas isso era um reflexo do contexto de hoje. Por quê? Porque as pessoas elas estão pensando mais em edificar a sua própria casa do que a casa de Deus. Então, edificar a casa de Deus, botar a construção da casa de Deus em primeiro plano, é a mesma coisa que você dizer que você ama a Deus sobre todas as coisas. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você coloca as coisas de Deus em primeiro plano. É como aquela história de Marta e de Maria. Nós vemos que Maria, quando o Senhor Jesus esteve na casa delas, nós vemos que ela quis servir ao Senhor Jesus de todo o seu coração. Mas Marta, ela preferiu cuidar da sua própria casa. Vocês lembram dessa história, né? Então você vê que ali Deus está mostrando dois corações. Aquele coração de pessoas que atentam para as suas próprias casas e um coração de pessoas que atentam para as coisas de Deus.
Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre essa questão da casa de Deus. Como eu havia dito, Deus ele sempre teve vontade de habitar, ter uma habitação entre os homens. Mas infelizmente, por causa do pecado, por causa das transgressões, Deus ele teve trabalho, ele teve que fazer certas coisas para que isso se concretizasse. Nós vemos, por exemplo, que a primeira vez que vai aparecer sobre a casa de Deus, eu quero mostrar para os irmãos aqui na lousa. Vai aparecer com Eva. Eva. Os irmãos, desculpem o garrancho, tá? A minha letra não é muito bonita. Então a gente vai ver que a primeira vez que vai se falar implicitamente sobre a casa de Deus está aqui em Eva. As pessoas não percebem isso daqui. Mas Eva era uma tipificação da casa de Deus. Lá em Gênesis vai dizer assim. Deixa eu pegar o celular aqui. Vamos abrir em Gênesis capítulo 2, verso 18 até o verso 24. Nós vamos dar uma analisada nesse texto aqui. Que diz assim: Disse o Senhor, disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Vocês já conhecem a história de Adão, né? Todo mundo deve conhecer aqui. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aí no verso 21, eu pulei um pouquinho aqui, tá? Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. E disse ao homem: Esta é afinal osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se torna uma só carne com o seu esposo, com a sua mulher, no caso. Talvez os irmãos não tenham percebido aqui, mas aqui está falando da casa de Deus. Quando nós olhamos para a palavra que Deus diz que tomou uma costela de Adão, e dessa costela ele transformou numa mulher, a palavra não é transformar, mas a palavra edificou, construiu uma mulher para Adão. E quando você constrói uma coisa, a palavra justamente ela tem o significado de construir uma casa. Ninguém pode construir uma mulher, construir um homem. Mas Deus ele fez isso com Eva. Ele pegou aquela costela e daquela costela ele vai fazer uma construção. Mas perceba que ele não poderia ter feito essa construção sem antes ele tirar de Adão um pedaço. E a gente percebe que ali, antes da queda do homem, debaixo do nariz da serpente, antes do homem pecar, Deus já estava mostrando o que? A redenção do homem. Antes mesmo do homem pecar. Antes dele comer do fruto proibido. Adão, ele é uma tipificação de Cristo. Ok? Acho que isso é fácil de entender. E se Adão é uma tipificação de Cristo, Eva é uma tipificação da igreja. E aí Deus, para construir, para edificar essa mulher, ele vai colocar um profundo sono sobre Adão. E o que representa o sono na Bíblia? A morte. Esse sono ele vai representar a morte. E quando esse sono representa a morte, a gente vai ver que ele vai tirar uma costela de Adão. Talvez alguns irmãos aqui já tenham feito uma operação, sabe? Quando você vai fazer uma operação, se você tira um pedaço da sua carne, o que vai sair? Sangue. Então, Deus estava tirando uma costela de Adão, e dessa costela, com sangue, ele está construindo uma mulher. Percebe? Do mesmo modo, nós, irmãos, somos a esposa de Cristo. E Deus, por meio do sangue de Cristo, por meio do corpo de Cristo, construiu uma casa. Do mesmo modo que Deus
colocando aquele sono sobre Adão, fazendo ele dormir, ele pega e edifica uma mulher para Adão. Então isso é uma figura de Cristo morrendo por nós, e por meio dessa morte e por meio desse sangue, a gente vê que uma mulher foi edificada. Assim também nós, por meio da morte e por meio do sangue de Cristo, passamos a o quê? Ser edificado uma casa para Deus. Uma mulher foi edificada no princípio, e hoje nós somos edificados em Cristo. Então, quando Deus utilizou em Eva a expressão transformou, na verdade usou a expressão construiu, naquele tempo as pessoas que liam a lei de Deus, elas não poderiam compreender que necessariamente ele falava de uma casa para Deus. Mas hoje, por meio do Espírito Santo, quando você soma com os demais profetas da Escritura, você consegue compreender que o plano de Deus era fazer uma casa. E a habitação dele seria nos nossos corações. Mas infelizmente ao longo dos anos, as pessoas trocaram essa verdade. Deus ele nunca pediu para se fazer uma casa terrena. Mas por causa do erro das pessoas, ele achou isso necessário, porque foi um desvio da sua vontade. E a gente vai compreender isso um pouquinho hoje. Então Eva, ela foi tipificava uma construção. E isso era uma figura lá para o futuro, quando Cristo morreria, e através da sua ressurreição, todos nós que temos fé, que cremos, passaríamos a ser o quê? Corpo de Cristo. Eva era o quê? Corpo de Adão. E nós passamos a ser corpo de Cristo. E nós hoje nos tornamos um com Ele. Por isso que diz a Escritura, deixará o homem pai e mãe e se tornará uma só carne com seu marido. Então naquele dia, meus irmãos, quando Cristo morreu, se Ele é a cabeça, uma cabeça não morre sem um corpo. Mas nós, tipificados naquele corpo dele, morremos com ele, porque uma cabeça não morre, só assim quando a cabeça morre, o corpo morre. E aqueles flagelos que caíam sobre o corpo dele, de uma forma a tipificar, estava caindo sobre nós que somos o seu corpo. E quando ele morreu, figurativamente nós morremos com ele. E quando ele ressuscitou, nós, ao terceiro dia, ele ressuscitou ao terceiro dia, nós ressuscitamos junto com ele. Então o corpo e a cabeça morreram, e o corpo e a cabeça ao terceiro dia ressuscitaram com ele. E aí depois dessa ressurreição, desse purificar dos pecados, hoje Deus vai habitar nos nossos corações. Primeiro Ele nos limpou, como alguém que limpa uma casa. Assim Cristo, quando aquele sangue caía pelo aquele corpo dele, vocês estão vendo o corpo de Cristo saindo sobre nós, que somos o quê? O corpo dele. Toda vez que aquele sangue era derramado, era espirrado e escorria, estava escorrendo sobre nós. Então você estava vendo que uma figura do corpo dele sendo limpo. Porque na lei vai dizer assim, ou melhor, no livro de Hebreus, sem derramamento de sangue não há o quê? Expiação, remissão. Então nós estávamos tendo a remissão de pecados ali, e agora Deus limpa essa casa, faz essa purificação por meio do sangue de Cristo, e nós passamos a habitar nele. Amém? Só que ao longo da história, Deus ele começou a mostrar em outros personagens essa mesma casa. Porque Deus ele precisava fazer a expiação, ele precisava limpar os homens dos seus pecados, para de fato fazer com que os homens pudessem ser essa casa de Deus. Todos nós, antes de nos convertermos, nós éramos, como eu falei para vocês, habitações de coisas que não eram boas. Mas quando nós fomos limpos do pecado, aí sim a gente passa a ser a casa de Deus. Existe um texto que está em Gênesis 28 que vai dizer assim, eu vou botar aqui para os irmãos, nós vamos atentar para a história de Jacó, tá? Casa, tudo aqui está tratando da casa de Deus, tá? Em Gênesis 28 vai dizer o seguinte para nós, nós temos que prestar muita atenção nos detalhes aqui. Porque esse texto de Gênesis 28 vai tratar de várias coisas, de ressurreição, de dízimo, de casa e de herança. E muitas pessoas, infelizmente, elas não compreendem nem o dízimo, nem a casa, nem a ressurreição,
e nem a herança. O estudo aqui é nós focarmos na casa de Deus. Mas você sabia que quando nós estudamos o dízimo de Deus, esse dízimo fala da casa de Deus? Muitas pessoas não sabem disso. As pessoas elas só enxergam o dízimo como aquela coisa material, dinheiro, 10%. Mas dentro do dízimo há uma profecia que fala da casa de Deus. Quando se fala de herança, essa herança também fala da casa de Deus. Então, vamos atentar para Gênesis 28, a partir do verso 18, tá? Os irmãos acompanhem aí. É aquela história que Jacó estava fugindo de Esaú, aí ele vai para a terra dos seus parentes, e aí na metade do caminho ele tem um sonho de uma escada. Os irmãos conhecem, né? E vai dizer assim, depois que ele acorda desse sonho: tendo se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erguiu por coluna, sobre cujo topo entronizou azeite. Olha só. E no lugar da cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Sabe o que quer dizer Betel? Casa de Deus. Beit El, casa de Deus. Então ele pegou, transformou, ele chamou aquela cidade, aquele lugar que se chamava Luz, ele começou a chamar de Betel, que significa casa de Deus. Então olha como Deus já está nos mostrando um princípio sobre essa casa dele. Aqui o contexto era para mostrar como seria edificada, como essa casa seria construída. E o texto vai dizer mais, né? E deu o nome de Betel, que significa casa de Deus. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus, e a pedra que ergui por coluna será chamada casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente darei o dízimo. Olha só, você está vendo que aqui vai aparecer casa de Deus, vai aparecer o termo Betel, que significa casa de Deus, e vai aparecer o termo dízimo. Todo mundo aqui já está careca de saber que o dízimo não é dinheiro, ok? E as pessoas já estão familiarizadas de que o dízimo é comida. Todo mundo sabe aqui. Só que as pessoas não atentam para os elementos do dízimo que está lá. Agora vocês vão ver como tem tudo a ver com a casa de Deus. Eu não falei para vocês que a casa de Deus, lá tipificada em Eva, ela foi edificada na morte de Cristo, ela foi tipificada nisso? Quando você vai para Deuteronômio 14, aonde trata do dízimo, Deus fala assim: certamente darás o dízimo do fruto das tuas sementes que recolher todos os anos. Ele fala: darás o dízimo do teu trigo, do teu vinho e do teu azeite, dos primogênitos das tuas vacas, para que aprenda a temer o Senhor teu Deus. Olha que tremendo isso. Ele fala o dízimo das tuas sementes, na verdade do dízimo do trigo, que ele fala ali, dízimo do azeite e dízimo do vinho. Quando nós falamos de trigo, o que se faz com o trigo? Se faz o pão. Quando se fala de azeite, percebe que fala de unção, e unção fala do Espírito. E quando se fala de vinho, fala-se de sangue de Cristo. Então Deus ele enfatiza esses elementos: o trigo, o azeite e o vinho. Todos esses elementos eles falam de morte. Por quê? Para você fazer o pão com trigo, o que tem que acontecer com o trigo? Ele tem que ser triturado, amassado. Depois nós vamos ver que fala o dízimo do azeite, né? Para você fazer o azeite, você tem que fazer o que com a azeitona? Você tem que esmagar a azeitona. E quando você vai fazer o vinho, você tem que fazer o quê? Pisar a uva. Então esses elementos falam do que? Do pão, que é o corpo, do azeite, que é o espírito, e do vinho, que é o sangue. Hoje nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é o pão. Nós recebemos a unção do Espírito, que é o azeite, e nós fomos limpos por meio do sangue, que é o vinho.
E aí é dito que uma vez a cada 3 anos o povo tinha que separar esses dízimos que eu falei agora, e aí viria o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva e se alimentariam disso. Vocês lembram disso? Lembra, né, irmão? Irmãos, olha a revelação que Deus vai dar para nós aqui. O estrangeiro, o que é? É aquele que não faz parte do povo de Deus. Quem é o órfão? É aquele que não tem pai nem mãe. Então, quem não tem o pai hoje? São as pessoas incrédulas. E o marido, quem é? Quem é viúva perdeu o marido. Você vê que é uma pessoa que não tem um marido. Então, ou seja, esses alimentos, o trigo, o vinho, o azeite, tem que dar para quem? Para aquele que não tem um marido, para aquele que não tem pai e para aquele que não faz parte do povo. Ou seja, é você entregar Cristo para essas pessoas, se alimentarem dele e crescerem e se nutrirem dele. E o interessante é que esses alimentos eles tinham que ser levados para onde? Trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Percebe? Então, o povo, quando levava o dízimo para a casa de Deus, os sacerdotes e os órfãos e os estrangeiros tinham que se alimentar disso. Então, era dessa casa que estava procedendo o alimento. Para os órfãos, para as viúvas e para os estrangeiros. Isso é uma profecia de quê? De que a redenção dos homens viria por meio dessa casa, que é Cristo. O alimento, que é o sangue, o vinho e o azeite procederiam dessa casa. Amém? Então, olha como você vai conciliar o dízimo com a salvação, com a casa de Deus. Mas as pessoas, elas são tão limitadas que elas só conseguem ver um punhadinho de dinheiro para dar todos os meses. Mas quando você tem Cristo, você enxerga todas essas coisas. Infelizmente, por causa desse assunto do dízimo, as pessoas acabam aí enfrentando um monte de dificuldades, né? Mas além dele falar do dízimo, a gente vai ver que ele fala uma coisa tremenda aqui. O que Cristo fala lá para Pedro? Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Lembram disso, né? Que os católicos costumam usar. Ele fala assim: as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Então ele utiliza o termo pedra. Ele fala sobre esta pedra edificarei. Olha só, edificar fala de casa, fala de construção. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então ele associa uma pedra à edificação da igreja. Por que ele utiliza a expressão pedra e depois utiliza a expressão igreja? Primeiro, a igreja ela tem que ser edificada como uma casa. Só que toda casa, alguns irmãos aqui que talvez trabalhem de pedreiro, coisa assim, construir casa, eles sabem que você tem que colocar o alicerce, não é? Só que na época de Cristo, na época dos apóstolos, não funcionava do mesmo modo que funciona hoje. Mas você colocava uma primeira pedra, que era a pedra angular, depois todas as outras pedras da construção seriam edificadas a partir daquela. Então Cristo, ele é a pedra angular. E por meio dessa pedra angular, todas as outras vão ser colocadas. Ele é o fundamento dessa casa. Por isso que ele fala que existiam homens que edificariam uma casa sobre a areia e outros que edificariam uma casa sobre a rocha. Quando você edifica a casa sobre a rocha, você está fazendo uma construção perfeita que não cai. Mas se você edifica sobre a areia, a casa vai cair. Aquela rocha é o próprio Cristo. Quando nós nos edificamos em Cristo, nós estamos nos edificando sobre a rocha. Amém? Agora, olha só o que vai acontecer aqui em Gênesis 28 que nós estávamos lendo. Diz assim, nós falamos de Betel, né? Fez também um voto a Jacó, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra, olha só, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente darei o dízimo. Agora aqui começa a coisa a ficar um pouco mais clara. Por quê? Porque lá em Eva a gente não vê o termo aqui casa de Deus, a gente só vê o termo edificação. Mas quando Jacó
faz essa profecia, esse ato profético de botar azeite sobre aquela pedra, ele utiliza o termo, será a casa de Deus. Então olha que legal, aquela pedra que quando ele estava dormindo, estava na cabeça dele, ele levanta, pega aquela pedra, e aquela pedra ele vai levantar por coluna, e ele pega o azeite e coloca sobre a pedra. Vocês conseguem perceber que ele está mostrando uma pedra que está sendo ungida, e essa pedra que está sendo ungida está sendo chamada de casa de Deus, e a pedra que ele vir por coluna virá ser a casa de Deus. Quem é a pedra ungida? É Cristo. Ele já profeticamente estava mostrando Cristo se erguindo, né? Se levantando, ou seja, ressuscitando. Quando a gente vê essa figura de levantar, representa o ressuscitar. Lá no tempo de Moisés, quando Moisés fazia as pragas, ele abria o mar, o que ele fazia? Ele levantava o seu braço e as águas se abriam. Aquele braço ele representava Cristo. Então quando ele levantava o braço, as águas se abriam. Quando eles estavam lutando contra Amaleque, ele levantava o braço e eles venciam. E lá em Isaías 63 diz que o braço glorioso do Senhor estava onde? No braço de Moisés. Então aquele levantar o braço representa a ressurreição de Cristo, e aí os milagres aconteciam. Então do mesmo modo, quando Jacó ele levanta aquela pedra para a coluna, você está vendo uma pedra sendo levantada e ungida. E essa pedra é o que? O Filho de Deus. Só que uma casa ela não é feita de uma pedra só, mas ela é feita de pedras e muitas outras pedras, tijolos e uma infinidade de coisas que nós vamos entender. Toda casa, para ser erguida, ela precisa de cimento também. Ela precisa de uma coisa que fixe uma pedra na outra. Tudo isso a gente vai entender aqui com as profecias. Então Deus ele já está nos dando uma pista. Jacó levantou uma pedra e essa pedra ele vai colocar azeite. E esse azeite vai tipificar uma unção. Amém? Eu acho que isso está claro, os irmãos estão compreendendo? Amém. Nós vamos ter um outro personagem depois que vai dizer assim, lá em 2 Samuel, capítulo 7, verso 12 até o verso 17. Vocês conhecem o personagem chamado Salomão, né? Todo mundo fala bastante coisa de Salomão. Uns dizem que Salomão era feiticeiro. Cara, fala um monte de coisa de Salomão. Mas o importante de a gente olhar para Salomão é que ele é uma figura de Cristo. Salomão significa aquele que traz a paz. Significa o pacífico, portador da paz. Só que a gente vê que Cristo também vai ser chamado de príncipe da paz. Não fala assim? Salomão significa aquele que traz a paz. Mas nós sabemos que realmente quem traz a paz é Cristo. Ninguém pode trazer a paz que Cristo, que Deus por meio de Cristo nos proporciona. Quando você está em Cristo, você tem paz. Não a paz que o mundo nos dá, mas a paz que vem de Deus. Então Cristo é aquele que traz a paz. E uma coisa que as pessoas não percebem é que Deus utiliza algumas pessoas para falar de outras. Ele se utiliza de figuras, de personagens para falar de coisas futuras. Vamos pegar o exemplo de José. José foi aquele que foi amado pelo seu pai, Jacó. E José, ele era um homem bom. Ele é um homem que ele obedecia a seu pai. E os seus irmãos, eles tiveram inveja de José. Vocês lembram dessa história, né? E o que eles fizeram contra José? Traíram ele. A gente vê que eles chegaram ao ponto de colocar José numa cova. E aí eles pegam o sangue de um animal e colocam naquela roupa de José e entregam para o seu pai para dizer que ele tinha morrido. E depois ele é vendido para os ismaelitas. Por quê? Por moedas de prata. Lembram-se disso? Então quem foi traído por moedas de prata? Não foi Cristo? Então a gente está vendo uma representação, né? A gente vai ver que os irmãos de José vão trair ele e ele vai ser enviado para o Egito. Isso é uma figura. Cristo foi traído pelos seus irmãos judeus e veio para nós gentios, que é tipificado no Egito. É tão clara essa figura.
E a gente vai ver que Deus ele não faz isso só com José, ele vai fazer isso com Davi, ele vai fazer isso com o próprio Moisés, ele vai fazer isso com Salomão. Moisés ele era uma figura de Cristo, Salomão foi uma figura de Cristo, e José, e tantas outras que vão aparecer, que a gente vai tratar aqui ao longo do estudo. E aí Deus vai dizer assim para Davi, tá? Olha só. 2 Samuel capítulo 7, do verso 12 até o verso 17. Diz assim, olha só. Tem uma palavra que a gente usa lá no Rio Grande do Sul chamado pega-ratão, não sei se tem aqui. Que é uma coisa que parece uma coisa, mas na realidade é outra. Então preste atenção. Deus vai falar assim para Davi: quando os teus dias se cumprirem e tu descansares, ou seja, tu dormires, morrer, né? Está dizendo quando tu morrer, com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e então estabelecerei o seu reino, e este edificará uma casa ao meu nome. E eu lhe serei, né? E eu estabelecerei o seu trono e o seu reino para sempre. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Porém, se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite dos filhos dos homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém, a tua casa e teu reino serão confirmados diante de mim, e o teu trono será estabelecido para sempre, segundo todas as palavras, conforme toda a visão. Assim falou o profeta Natã. Quando Salomão edificou o templo, Davi estava vivo. Ele começou a edificação daquele templo, daquela casa, Davi ainda estava vivo. Mas aqui diz assim: quando os teus dias se cumprirem e tu descansar, ou seja, morrer, com os teus pais, então levantarei depois de ti o teu descendente, né? E este procederá de ti, estabelecerei o seu reino, e este edificará uma casa ao meu nome. Vocês percebem que não está falando de Salomão aqui? Porque quando Davi começou a edificar a casa, Davi ainda estava vivo. Está certo que ele morre depois. Então, ele diz assim: e este me será por filho e eu lhe serei por pai. As pessoas olham para esse texto e entendem que não está falando de Salomão aqui. Mas não está falando de Salomão. O reino de Salomão durou para sempre? Não durou para sempre. E o trono dele não foi firmado para sempre. Pelo contrário, depois a gente vai ver que os reis de Judá e de Israel eles vão, né, fazer um monte de coisa errada. Vai vir a diáspora e tudo mais. E eles vão ser enviados para longe. E depois você não vai mais ter reis de Israel como teve no passado. Então Deus ali ele estava falando de um descendente que se levantaria. E esse descendente se levantando vai construir uma casa. Só que o profeta Isaías ele vai dizer assim: o céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa vocês podem edificar para mim? Se Deus habita no céu e os céus dos céus não podem conter a própria glória de Deus, e a terra é o estrado dos pés dele, se a terra é o estrado dos pés, ou seja, ele é gigantesco, como alguém vai construir uma casa para Deus? Então, é por isso que Deus ele vai enviar esse descendente de Davi, e esse descendente é que vai edificar a casa de Deus. Quando a gente chega nos evangelhos, é comum as pessoas dizerem assim: filho de Davi, lembra? Ou seja, descendente de Davi. E esse descendente é que viria e edificaria a casa para Deus. Jesus ele fala uma coisa para os fariseus, eles não entendem, né? Ele diz assim: eu destruirei esse templo e ao terceiro dia o reconstruirei. E aí os fariseus olharam para Jesus e disseram: mas como é que você vai destruir? Vai destruir o templo gigantesco? Só que quando ele falava isso, ele estava falando do seu corpo, da sua morte, e ele morrendo iria desfazer aquilo, ia ressuscitar, e esse corpo dele seria glorificado. Ou seja, aquele corpo terreno, figura de um corpo humano, ia ser morto, e ao terceiro dia ia ressuscitar em glória.
E quando nós vemos no profeta Ageu, que diz assim, olha só como as pessoas se confundem nesse texto. Ele diz assim, que as coisas gloriosas das nações viriam para cá, encherei esta casa de glória. E aí ele fala assim, a glória desta última casa será maior que da primeira. Percebe? Quando Deus fala que a glória da última casa será maior que a glória da primeira, ele estava mostrando as duas casas. A casa literal que Salomão edificou, né? Mostrando que essa casa teve a sua glória, mas a glória que a casa de Cristo seria edificada em Cristo, ela teria uma glória muito maior. Então a casa construída por Cristo, ela tem uma glória muito superior à casa construída por Salomão. Então Deus ele tem essa linguagem de tratar por meio de símbolos, por meio de personagens, mas para falar de coisas futuras. Porque quando eles olhavam para aqueles personagens, eles pensavam, está falando de Salomão, está falando de Davi. Mas nós, quando olhamos, compreendendo a Cristo, compreendendo as profecias, nós não vamos mais ver Salomão edificando uma casa, mas nós vamos ver Cristo, aquele que vai edificar a casa a Deus. Amém? Então nós vimos que além de Eva e Jacó, Deus vai mostrar aqui em Davi. Davi, que vai edificar uma casa. E depois, Salomão. Ali. Eva tipificava a casa. Jacó teve o sonho, ele pegou aquela pedra, levantou e colocou azeite. Depois nós vimos a Davi, que diz que vai edificar uma casa a Deus, que o seu descendente edificaria a casa. E Salomão vai edificar o quê? O templo. O templo está aqui. Todo mundo conhece o templo de Salomão, né? Vou botar aqui. Ó, esse aqui é o templo de Salomão, tá? Tá ali. Tá feio, mas dá para entender. Então, Salomão, ele vai fazer uma figura. Claro que eu não coloquei aqui a Moisés, tá? Porque Moisés, ele edifica um tabernáculo. E esse tabernáculo, ele tinha figura de Cristo. Naquele tabernáculo também existia figura de Cristo. Acabei passando, mas os irmãos podem compreender. Tanto o tabernáculo de Moisés quanto o templo de Salomão tratavam das mesmas coisas. O templo de Salomão e o tabernáculo, a gente vê que o que acontece? Que havia o quê? Esse sacrifício de animais. E esses sacrifícios, eles apontavam para Cristo. Nós vamos ver que era no templo e no santuário que aconteciam as festas de Deus. Né? Que era Páscoa, que era primícias, Pentecostes, expiação, etc, etc. Todas essas festas tratam de Cristo. Você quer ver uma coisa? Cristo ele morreu na Páscoa, não morreu? E aí diz na lei que na Páscoa deveria ser tirado o fermento. Tirar o fermento é você tirar o pecado. Depois a gente vai ver que vai ter primícias. Primícias, a gente vai ver que em Coríntios diz que Cristo se fez primícia e ressuscitou. Então o cumprimento da festa das primícias estava em Cristo ressuscitando. Depois nós vamos ver que no Pentecostes vai ser derramado o Espírito Santo. Então, todas aquelas festas falavam do cumprimento da vontade de Deus em Cristo. Né? Mas falavam na literalidade e depois na realidade, que é em Cristo. E elas estavam todas ligadas ao que? Ao templo e o tabernáculo. Então, nesse tabernáculo, nesse templo, haviam sombras. Sombras que apontavam para o quê? Para coisas superiores, que era Cristo. Está aqui. Essa aqui é a realidade das coisas. Então, quando você viu que um sacrifício de animais aqui, você estava vendo Cristo morrendo. Quando você via o sumo sacerdote que trabalhava aqui, você está vendo Cristo como sumo sacerdote. E quando você via os sacerdotes trabalhando nessa casa, você está vendo o quê? Nós que somos sacerdotes, mas Cristo é o sumo sacerdote. Eu acho que dá para entender isso, né? Isso são tudo tipologias que Deus vai mostrar sobre Cristo. Então, quando Deus ele tratava, irmãos,
dessa casa de Deus, ele tinha todo esse modelo de coisas para falar sobre essa casa. E não tem como um homem, né, fazer essas coisas literalmente que Deus tinha prazer. Então esse descendente que levantaria era o próprio Cristo, que se levantaria e edificaria uma casa a Deus. Agora, no livro de Zacarias, no capítulo 4, do verso 6 ao verso 9, vai dar mais umas pistas para nós. Depois nós vamos passar para o Novo Testamento e compreender isso daqui com mais calma. Vocês lembram que eu falei para vocês que Jacó, né? Deixa eu botar aqui Jacó, a pedra. Olha lá, Jacó fala da pedra. Pedra. Tá? Olha só, Jacó trata de casa e trata desta pedra aqui. Tá? Então, lembrem-se desta pedra. Agora, olha o que Zorobabel, que é um descendente de Davi, no tempo da Babilônia, quando eles estavam saindo do exílio da Babilônia, olha o que ele vai dizer aqui. Vamos para o capítulo 4, do verso 6 ao verso 9. Prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Olha só que legal. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito. Então, Zorobabel, ele também vai tratar de uma casa de Deus. Só que Deus fala assim, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito. Então você passa a compreender que aqui não está falando de coisa literal, mas está falando de coisas espirituais, porque se não é por força nem por poder, e é pelo meu espírito, é porque isso tratava de coisas que falam do espírito. E o texto continua, né? Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações, e haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, e elas mesmas acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outros. Então percebe que Zorobabel, deixa eu colocar aqui Zorobabel, e Zorobabel, ele vai colocar a pedra, tá aqui, mas fala de coisas espirituais. Jacó colocou uma pedra, e essa pedra foi ungida com azeite, não foi? E o azeite fala de quê? De espírito. E Zorobabel, ele vai colocar pedra. Só que no contexto fala não por poder, nem por força, mas pelo meu espírito. Percebe que essa pedra que está aqui é essa mesma aqui? Aqui é uma tipificação e aqui é outra tipificação. E assim como essa pedra que foi ungida pelo azeite, essa pedra vai ser ungida pelo Espírito de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1 ao verso 6, diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis este mistério, que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, né, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam de uma mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os guiava. Então vocês percebem que quando eles estavam no deserto, quando Moisés foi lá e feriu aquela rocha e não saiu água da rocha, aquela pedra é o próprio Cristo. E daquela pedra procedeu água. E aqui Paulo chama essa pedra de pedra espiritual.
Qual é a pedra espiritual? Não é essa aqui? Não é a pedra que foi ungida? Então, aquela pedra no deserto seguia eles e dava água para eles beber. E diz mais assim, espiritual que o seguia. Ora, esta pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, em razão porque ficaram prostrados no deserto. Aí ele fala, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então Deus, quando lá no deserto mostrou uma pedra, e essa pedra dava de beber para eles, ele estava querendo mostrar a pedra que Jacó edificou, levantou e colocou azeite para ungir. E quando a gente vai ver Zorobabel, que vai colocar a pedra, a gente vai ver que Deus fala, né, por meio do meu espírito. Então a casa ela vai ser edificada com a pedra espiritual. Se a pedra é espiritual, a casa também é o quê? Espiritual. Então essa casa não pode ser uma casa assim. A casa de Deus ela está aqui. Somos nós, né? Você não pode dizer que está aqui nessas paredes, porque Deus não habita nisso. Mas Deus habita em nós. Mas primeiro ele tinha que cumprir todas essas coisas. Para quem não sabe quem é Zorobabel, Zorobabel é um descendente de Davi, descendente de Salomão, tá? Que vai ser descendente de Jacó. Então, é um ciclo de descendências e chega até Zorobabel. E no tempo de Esdra e Neemias, ele vai juntamente com Josué fazer uma tipificação da edificação da casa de Deus, ainda aqui literalmente, tá? Então, quando os israelitas daquele tempo, eles olham para essa profecia, eles vão pensar que era o próprio Zorobabel. Mas Deus está utilizando a figura de Zorobabel para que nós enxergássemos a Cristo. Assim, quando nós olhamos para Salomão, enxergássemos a Cristo. Quando nós olhássemos para Davi, enxergássemos a Cristo e a Jacó também. Eles enxergaram literalmente esse. Mas nós enxergamos a realidade dessas coisas, que é a pedra espiritual. E quando Cristo ele vai falar com os fariseus, em Mateus 21, tá? No verso 42 vai dizer assim, olha como essa pedra ela tinha que ser rejeitada pelos homens. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, verso 42. Né? Perguntou-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras? Porque está escrito, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra de esquina. E isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Ainda no verso 44 diz, todo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele que sobre ela cair ficará reduzido a pó. Os próprios salmos estavam mostrando que o quê? Que essa pedra, a pedra está aqui. Ela deveria ser rejeitada. Cristo. Está aqui. Foi rejeitado. Quando Deus fala, olha só, a gente viu todo o contexto que a pedra é espiritual. Jacó, em Davi, em Salomão, em Zorobabel. Então, quando a pedra se manifesta, eles rejeitam a pedra. E aí você vai ver a figura de José se concretizando. Né? José, ele é rejeitado pelos seus irmãos e vai para o Egito. E os egípcios aceitam José como seu rei. Mas os seus irmãos, naquele momento que eles desconheciam, não. Então isso já estava tipificado nas Escrituras, que a pedra que os construtores rejeitaram, ela viria a ser a principal pedra de esquina. Pedra de esquina do quê? Da casa de Deus. Então essa é a verdadeira casa de Deus, que Deus vem lá de Eva, tratando até nós. E hoje nós vamos constituir essa casa. Quando Jesus ele diz assim, não precisam abrir, tá? Só preste atenção. Em Mateus 16, que eu já falei desse texto, mas eu vou mostrar ele de outra forma. Mateus 16, do verso 16 ao verso 18, não precisam abrir, só escutem, tá? Jesus ele vai dizer assim, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és tu, ó Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram,
mas o meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro. Porém, sobre esta pedra, qual é a pedra? É ele mesmo. Porém, sobre esta pedra, que o contexto fala que é o Filho de Deus, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você sabe dizer o que significa as portas do inferno não prevalecerão contra ela? As pessoas elas têm o costume de pensar o seguinte, que os demônios não vão entrar na igreja, né? Está lá as portas fechadas, não entra o demônio. Eles pensam assim, só que não é isso que está dizendo aqui. A palavra inferno ali é a palavra Hades. Hades é o equivalente do hebraico a Sheol, que significa o lugar aonde estão os mortos. Aqueles que morreram estão neste lugar. Cristo, ele venceu a morte. Ele ressuscitou da morte. A morte, ela veio por causa do pecado. Paulo fala, né? Que o salário do pecado é a morte. Então, todo aquele que peca, morre. Adão e Eva morreram por causa que eles pecaram. Só que a vontade de Deus nunca foi a morte. A vontade de Deus sempre foi a vida eterna. Só que se há o pecado, não pode haver vida eterna. Então vamos imaginar a cena. Cristo, ele venceu a morte. Mas como ele podia ter vencido a morte? O que significa vencer a morte? Imagina a cena de um homem que ele foi condenado à prisão. Mas ele não tem culpa. Ele não fez nada. E ainda assim ele é condenado à prisão. Ele vai preso, vai numa cadeia, numa penitenciária. Só que daí passa 3 dias. E a justiça descobre que esse homem não tem culpa. Então a justiça não tem poder sobre esse homem, porque ele não fez nada. Então eles são obrigados a tirar esse homem da prisão, porque ele é inocente. Então o mesmo acontece com Cristo. Cristo, ele morreu sem pecado. E se não há pecado sobre Cristo, a morte não pode segurar ele. As portas da morte não podem o segurar. Então as portas da morte se abriram e Cristo saiu da morte para a ressurreição. Então quando ele fala assim que as portas da morte, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, é porque nós, a igreja de Cristo, foi justificada no seu sangue. E se ela foi justificada, ela não tem pecado. E se nós não temos pecado, a morte não tem poder sobre nós. Então, do mesmo modo que as portas se abriram para Cristo, elas vão se abrir para nós. Por isso que ele fala, as portas do Hades não prevalecerão contra a minha igreja, mas no dia da ressurreição elas vão se abrir e todo o povo de Deus vai levantar, assim como houve com Cristo. Então, quando ele fala essa expressão, ele está mostrando que essa casa, ela trata de uma casa de pessoas que vão ressuscitar dentre os mortos. Porque ele usa a expressão edificar e depois ele utiliza a expressão igreja. Então é uma igreja que vai ressuscitar dentre os mortos e vai formar essa casa de Deus. E ainda vai dizer assim mais. Olha só, em 1 Pedro capítulo 2, do verso 4 ao verso 5. Agora a gente vai começar a entender o nosso papel, tá? Até agora eu estava mostrando as figuras. Agora nós vamos entender as realidades. Deixa eu ver quanto tempo nós já estamos. Nós estamos em 1 hora, tá? Eu acho que mais uns minutos, pouco a gente termina. Diz assim, ó. 1 Pedro capítulo 2, do verso 4 ao verso 5. Chegando-vos para ele a pedra que vive. Olha só, eis que estive morto, agora vivo. Rejeitada, sim, pelos homens rejeitada, mas para com Deus eleita e preciosa. E também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Então você percebe que Cristo é a pedra de esquina. E a pedra de esquina é aquela que vai dar origem à casa. Cristo é a principal pedra dessa casa.
mas nós somos também pedras. Cada pessoa que está aqui que crê que Cristo habita no coração é um tijolo, é uma pedra dessa casa. E Deus ele está o quê? Pegando esses tijolos e está formando uma casa. Ainda que nós todos estamos separados, cada um para um canto, ainda assim em espírito nós estamos em Cristo e todos formamos um mesmo corpo, ainda que espalhados pelo mundo. Só que vai haver um momento onde nós vamos ressuscitar e Deus vai pegar todos aqueles que estão espalhados no mundo e vão levar eles para o mesmo lugar. E Cristo vai ser de fato cabeça sobre todos nós e nós vamos ser o seu corpo. E é nesse contexto que a casa de Deus vai terminar sua construção. Percebe? Então a casa de Deus ela está sendo construída. É como se Deus estivesse buscando pedras, trazendo pedras, que somos nós. Só que vai chegar um momento na ressurreição que Deus vai limpar essas pedras dessa carne. Nós somos o que? Casa de Deus, mas todos nós, irmão, temos o que? Um corpo que ainda peca. Um corpo que ainda tem o que? Sujeito ao pecado. E na ressurreição, nós vamos acontecer o que? Nós vamos ser limpos de tudo isso. E aí sim, nós vamos estar unidos com Cristo e de fato seremos uma casa para Deus. É uma nação sacerdotal, um reino de sacerdotes para oferecer sacrifícios espirituais para Deus. Então quando as pessoas olham a casa, dizem, nós estamos na casa de Deus, elas esquecem, meus irmãos, elas anulam tudo isso que nós falamos até aqui. Tudo isso é anulado. Não faz sentido para elas. Eu não estou dizendo que essas pessoas não são pessoas de Deus, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que elas anulam tudo isso que eu falei para vocês. Para vocês terem noção, no templo, lá daquele templo de Salomão, de Jerusalém, Deus contendia com o povo dizendo assim: não acrediteis em palavras vãs. Por quê? Porque vocês dizem assim, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, estamos salvos. Aí Deus fala, vocês vêm a essa casa e dizem que é a casa de Deus para continuar fazendo essas abominações? Aí Deus diz assim, se vocês pararem de praticar essas coisas, aí eu farei vocês morarem nesse lugar. Então você vê que aquelas pessoas, elas faziam tudo de errado, faziam vários pecados, matavam, roubavam, falavam do próximo, enfim, várias coisas erradas. E depois elas iam lá no templo, lá dizendo, nós estamos salvos. Então isso, eles confiavam numa casa de pedra. Eles estavam confiando num templo. Infelizmente, meus irmãos, as pessoas, elas estão achando que quando você está dentro de um templo de pedra, você está salvo. Mas não é assim. Não é assim que acontece. Porque a casa de Deus não é pedra. E não é em pedras e tijolos que nós vamos confiar. E quando Salomão dizia assim, quando as pessoas olharem para esta casa e orarem olhando para essa casa, então tu vai ouvir a oração desse povo. Aí tá lá os judeus lá em Jerusalém, lá naquele muro lá, fazendo assim, sabe? Eles ficam lá assim. E eles estão olhando para aquele muro, confiando naquele muro como se fosse a casa de Deus. Mas quando Salomão diz assim, vocês vão olhar para essa casa e Deus vai perdoar os seus pecados e vai ouvir as suas orações, ele estava mandando nós olharmos para onde? Para Cristo. Essa é a realidade das coisas de Deus. Então hoje nós somos o quê? Então as pessoas, elas estão olhando para pedras terrenas. Mas Deus quer que nós olhemos para quem? A rocha, que é Cristo. Está aqui. A pedra viva, a pedra espiritual, que é Cristo, que foi rejeitada pelos homens. Eles rejeitaram a verdadeira pedra e confiaram numa pedra literal. Que era o quê? O templo. Percebe? Eles rejeitaram a pedra que era Cristo e confiaram no templo. Um templo que é feito de pedras literais. Pedras, tá? E nós, quando cremos e confiamos em Cristo, nós confiamos em Cristo, que nos faz pedras espirituais. Essa é a verdadeira realidade
da casa de Deus, pedra espiritual que os homens rejeitaram por causa da casa literal, e nós, quando cremos, além de nós cremos na pedra, nós vamos fazer parte dessa casa de pedras. Agora eu falei para os irmãos, né? Eu falei para os irmãos que toda casa ela tem que ter um cimento. Eu não anotei a passagem aqui. Toda casa ela tem que ter um cimento. Se você não bota cimento numa casa, ela cai. Não é assim? Qual é o cimento dessa casa? O cimento dessa casa que prende uma pedra a outra, o que nos faz ser unidos uns com os outros, é o quê? É o vínculo da perfeição que Paulo chama de o amor. Percebe? Quando você ama o seu próximo, você está o quê? Se ligando com ele. Você está grudado no seu próximo, você faz parte com o seu próximo. Quando você ama o seu irmão, automaticamente você ama Cristo, porque o seu irmão também faz parte de Cristo. Então esse é o vínculo que nos liga um com o outro em amor, que nos faz ter um cimento pelo outro. Não adianta você ter o espírito de odiar o seu irmão. Percebe que você está separado dele? Então se você ama o seu irmão, você está se ligando a ele. Então este é o cimento dessa casa. Se nós nos amamos uns aos outros, nós fazemos parte uns dos outros. E assim nós vamos fazer parte de uma mesma casa. Ok? E para finalizar eu quero ler um texto aqui. Quero ler um texto aqui que é importante. Eu só não marquei aqui, deixa eu achar aqui. Tá? Eu acho que está em Efésios capítulo 4. Capítulo 4, verso 7. Preste atenção. E a graça foi concedida a cada um de nós, irmãos, segundo a proporção do dom de Cristo. A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E o que quer dizer subiu, senão também que havia descido às regiões da terra? Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Aí vai dizer assim, olha, preste atenção nisso daqui. Isso daqui caiu. Isso aqui as pessoas não têm atentado para isso daqui. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Com a vista ao quê? Ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço e para o quê? Edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à plena unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeita varonilidade, à medida a estatura da plenitude de Cristo. Olha como isso não existe mais. Cada um anda do jeito que quiser. O calvinismo, ele é como o adventismo? Não. O adventismo é como o catolicismo? Não. Os testemunhos de Jeová, aqui, é como o calvinismo? Não. Então você vê que a casa de Deus, ela está o quê? Cheio de erro. As pessoas não andam em unidade. Por isso que se não há unidade, não há edificação do corpo. E se não há edificação do corpo, a construção está parada. Percebe? Então isso aqui, irmãos, nós vamos ver no próximo estudo, tá? Depois a gente vê com o irmão quando é que vai ser. Hoje nós entendemos o que significa a casa, mas no próximo estudo nós vamos edificar a casa de Deus, tentar mostrar como ela deve ser edificada, e nós vamos voltar a colocar os fundamentos dessa casa que foram tirados. Amém? Então vou finalizar o estudo por aqui, que eu estou ficando sem voz também. Nós vamos fazer uma oração, e aí no próximo dia a gente termina o estudo. Vamos fazer uma oração então, meus Deus. Poderoso Deus e digno Pai, te agradecemos por esse dia de hoje, por este estudo, por esta oportunidade que nos deste de entendermos o que significa a tua casa, Senhor Deus. Faz-nos, ó Senhor Deus, andar naquilo que tu queres e não nas coisas que nós queremos. Nos faz entender e compreender a tua vontade. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias a ti.
finalizar aqui, senão não vou conseguir gravar.